vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, em nossa 7ª mensagem inspirada em Abacuque, vamos falar sobre voltar os nossos olhos para Deus, focarmos em Deus. E relembrando, as nossas 2 primeiras mensagens dessa série, onde nós falamos sobre oração, sobre as dúvidas e os questionamentos do profeta Abacuque, diante de Deus. E na altura, que nós estamos da história, no capítulo 2, e relembrando também a mensagem da semana passada, nós vemos que novamente o profeta ele se encontra em circunstâncias propícias para duvidar. Então, nós percebemos o seguinte: Deus fez uma promessa a Abacuque, respondendo à oração dele, e ainda pediu para ele registrá-la. Mas essa promessa só se cumpriria muito tempo depois. Primeiro iria vir a dificuldade. E o profeta, nessa situação, ele poderia ter duvidado. Será que Deus realmente fará isso? Será que eu posso confiar? Será que eu posso continuar tendo esperança? Será que eu não vou me decepcionar? Será que Deus se esqueceu? Bom, podemos confiar que Deus fará o melhor para nós na hora certa. Abacuque foi levado por Deus a confiar nele e a descansar na garantia de que ele, Deus, de fato iria se certificar de que a justiça iria prevalecer e o mal seria frustrado. Deus, ele cuida para que a sua palavra se cumpra. No capítulo 2 de Abacuque, nos versos 6 até o 19, vemos os 5 ais, que Deus ele diz sobre o povo. Ali Deus descreve as coisas erradas que os babilônios faziam. Ele destaca desonestidade, cobiça, fraude, roubo, exploração, extorsão, tirania, devassidão, idolatria. Deus mostra a Abacuque que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Deus sabe de todas as coisas e é exatamente neste ponto que precisamos fortalecer a nossa fé enquanto esperamos as coisas melhorarem, enquanto esperamos o milagre, a mudança, a transformação. Nós devemos voltar os nossos olhos para Deus. Em Abacuque capítulo 2, no versículo 14 e no versículo 20, diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Verso 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Em meio a tudo, nós continuamos confiando. Nós continuamos confiando porque o nosso Deus é fiel, Ele é bom, Ele é justo, verdadeiro, onisciente, soberano. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Deus continua sendo Deus, continua sendo fiel, soberano, independente de nós. Seus caminhos são mais elevados do que jamais compreenderemos. Volte os seus olhos para Deus enquanto espera. Lembre-se no meio da dificuldade, do sofrimento, da tribulação, no meio das dúvidas, lembre-se de quem Deus é. Abacuque enfatiza, no versículo 20, o Senhor, porém. Então ele vai falar e ele diz, o Senhor, porém, continua sendo Deus. Apesar de tudo, o Senhor, porém, é bom. Então, eu gostaria de concluir lembrando de 2 histórias da Bíblia. Primeiro, a de Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a cometer o pecado da idolatria e foram jogados na fornalha. E a fé deles não se baseava no desfecho desejado, mas tão somente no caráter e na bondade de Deus. Se você quiser ler depois, está no capítulo 3 de Daniel. Então nós vemos que independente ali das circunstâncias, do que iria acontecer, é como se eles estivessem declarando, olha, nós cremos que o nosso Deus pode, cremos que o nosso Deus o fará, mas mesmo que ele não faça, ainda cremos. Eles acreditavam que Deus tinha tudo sob controle e isso já bastava.
E a outra história, né, é a de Jó, que sofreu muito, perdeu tudo que tinha, mas mesmo em meio a isso, ele continuou crendo em Deus. E lá em Jó capítulo 13, versículo 15, nós lemos o seguinte: embora ele me mate, Jó falando, ainda assim esperarei nele. Então que possamos continuar olhando para Deus, voltando os nossos olhos para Ele. Vamos orar? Deus meu Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e eu coloco diante de Ti a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está me ouvindo nesse momento, e eu oro, Deus, para que a fé dessas pessoas seja fortalecida, Senhor. Ó Deus, que independente de enxergarem ou não, que independente delas verem a promessa se cumprindo ou não, que independente do desfecho das situações, das dificuldades, dos sofrimentos, elas possam, Senhor Deus, continuar tendo fé, continuar olhando para o Senhor, que o nosso foco sempre esteja em Ti, Senhor, porque independente de tudo, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo fiel, o Senhor continua sendo Deus independente de nós. E é por isso, Senhor, que Te engrandecemos, porque o Senhor é constante. E podemos, Senhor, descansar nisso, porque apesar da nossa inconstância, o Senhor permanece constante. Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a olhar sempre para o Senhor e não para as nossas circunstâncias. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Um abraço.